Neste vídeo você vai conhecer o macaco Velvet, uma espécie muito interessante, e descobrir uma curiosidade fascinante: os machos têm escrotos azuis. Venha aprender tudo sobre eles neste vídeo. O macaco Velvet, Chlorocebus pygeritrus, ou simplesmente Velvet, é um macaco do velho mundo da família Secopithecidae, nativo da África. O termo Velvet também é usado para se referir a todos os membros do gênero Chlorocebus. As 5 subespécies distintas podem ser encontradas principalmente em toda a África Austral, bem como em alguns países do leste. Esses macacos, principalmente herbívoros, têm rostos pretos e pelos do corpo cinza, variando em comprimento corporal de cerca de 40 cm para fêmeas e cerca de 50 cm para machos. Além da pesquisa comportamental em populações naturais, os macacos Velvet servem como modelo de primata não humano para entender comportamentos genéticos e sociais dos seres humanos. Eles foram observados por terem características humanas, como hipertensão, ansiedade e uso social e dependência de álcool. Os Velvets vivem em grupos sociais que variam de 10 a 70 indivíduos, com os machos se movendo para outros grupos no momento da maturidade sexual. Estudos feitos em macacos Velvet envolvem sua comunicação e chamadas de alarme, especificamente em relação ao reconhecimento de parentesco e grupo, e avistamentos particulares de predadores. O macaco Velvet é encontrado em grande parte da África Austral e Oriental, desde a Etiópia e o extremo sul do Sudão do Sul até a África do Sul. O macaco Velvet habita savana, floresta ribeirinha, floresta costeira e montanhas de até 4.000 metros. Eles são adaptáveis e capazes de persistir em vegetação secundária ou altamente fragmentada, incluindo áreas cultivadas, e às vezes são encontrados vivendo em ambientes rurais e urbanos. Os macacos Velvet naturalizados que foram introduzidos por seres humanos são encontrados em Cabo Verde, São Cristóvão e Neves e Barbados. Dania Beach, na Flórida, abriga cerca de 40 macacos Velvet introduzidos. Quando os machos atingem a maturidade sexual, eles se mudam para um grupo vizinho. Muitas vezes, os machos se mudam com um irmão ou amigo, presumivelmente para proteção contra a agressão de machos e fêmeas do grupo residente. Grupos que haviam transferido machos anteriormente mostram significativamente menos agressão com a chegada de outro macho. Em quase todos os casos, os machos migram para grupos adjacentes. Isso obviamente aumenta os benefícios em relação à distância percorrida, mas também reduz a quantidade de variação genética, aumentando a probabilidade de endogamia. As fêmeas permanecem em seus grupos ao longo da vida. Hierarquias de dominância separadas são encontradas para cada sexo. As hierarquias masculinas são determinadas pela idade, tempo de permanência no grupo, habilidades de luta e aliados, enquanto as hierarquias femininas dependem do status social materno. Uma grande proporção das interações ocorre entre indivíduos que são classificados de forma semelhante e estão intimamente relacionados. Entre indivíduos não relacionados, existe competição feminina por acariciar membros de famílias de alta posição social, presumivelmente para obter mais acesso a recursos. Essas observações sugerem que o reconhecimento individual é possível e permite a discriminação da relação genética e do status social. As interações entre diferentes grupos são variáveis, variando de altamente agressivas a amigáveis. Além disso, os indivíduos parecem ser capazes de reconhecer vocalizações entre grupos e identificar de e para qual macaco cada chamada é destinada, mesmo que a chamada seja feita por um macho subadulto, que provavelmente mudará de grupo. Isso sugere que os membros de um grupo estão monitorando ativamente a atividade de outros grupos, incluindo o movimento de indivíduos dentro de um grupo. Dentro dos grupos, a agressão é dirigida principalmente a indivíduos que estão mais baixos na hierarquia. Uma vez que um indivíduo tem 3 anos ou mais, é consideravelmente mais provável que esteja envolvido em conflitos. O conflito muitas vezes surge quando um membro do grupo mostra agressão em relação a um parente próximo de outro. Além disso, tanto machos quanto fêmeas podem redirecionar a agressão para indivíduos em que ambos tinham parentes próximos que estavam envolvidos anteriormente em um conflito. Isso sugere o reconhecimento complexo não apenas de indivíduos, mas também de associações entre indivíduos. Isso não sugere que o reconhecimento dos laços de parentesco individuais dos outros seja possível, mas sim que a discriminação das relações sociais ocorre. As fêmeas Velvet não têm sinais externos indicando estro, portanto, comportamentos sociais elaborados envolvendo a reprodução não ocorrem. Normalmente, uma fêmea dá à luz uma vez por ano,
entre setembro e fevereiro, após um período de gestação de cerca de 165 dias. Geralmente, apenas um filhote nasce de cada vez, embora gêmeos possam ocorrer raramente. Um filhote normal pesa entre 300 e 400 gramas. O macaco Veve possui uma característica muito interessante, um escroto azul que é utilizado para atrair parceiras. Isso ocorre porque, quando os machos atingem a maturidade sexual, eles deixam o grupo em que nasceram e se mudam para um grupo vizinho. Ao chegarem em um novo grupo, eles precisam competir com os machos locais pela atenção das fêmeas. O escroto azul é um sinal de maturidade sexual e saúde, o que aumenta as chances de um macho ser escolhido como parceiro pelas fêmeas.